Boa noite. Boa noite. Como a minha irmã e quase Xará Tatiane disse, né? Meu nome é Tatiana. Eu sou esposa do membro fundador da comunidade, que é o Gleison, né? E vocês não devem me ver muito por aqui, porque eu fico lá no cantinho das crianças, né? Acolhendo os teus filhos. Bom, mas hoje Jesus mostrou algo diferente, né? Hoje eu vim falar para vocês sobre a palavra de Deus. Por isso, nós vamos abrir a nossa palavra de Deus em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de 1 ao 11. Mateus 4, 1 ao 11. Amém? Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo São Mateus. Glória ao Senhor. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, Ele deu a seus anjos ordens a teu respeito, proteger-te-ão com as mãos com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou-o mais uma vez a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: Dar-te-ei tudo isto, se prostrando-te diante de mim, me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Em seguida, o demônio o deixou e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos, o Evangelho de hoje, ele é muito propício aos tempos em que nós estamos vivendo, que é a Quaresma. Então, através desse texto, nós como cristãos podemos ver o quão tentados somos a cada dia, não é mesmo? E a Quaresma, como o próprio nome diz, né, é um tempo aí de 40 dias em que nós, cristãos, temos aí um retiro espiritual. O que é um retiro espiritual? É retirar-se, é afastar-se do mundo. Então nós temos que viver esse momento com intensidade, não é mesmo? Só que nós cristãos vivemos a Quaresma e muitas das vezes a gente não muda. A gente continua o mesmo. E a Quaresma, ela vem para nos transformar, para nos melhorar como pessoas para nós e para nossos irmãos. Então, meus irmãos, hoje esse Evangelho nos traz algumas regras espirituais para bem viver a Quaresma. Através dele a gente pode aprender um pouquinho como bem viver essa Quaresma. Porque a gente ouve falar em Quaresma e muitas das vezes a gente deixa ela passar e não fez nada. Não é mesmo? Então, a gente tem que ver que esses 40 dias é um retiro espiritual para a gente entrar em profunda reflexão sobre a nossa vida, sobre os nossos atos. O que eu tenho feito de errado? O que eu tenho feito para o pecado poder predominar sobre mim? Como eu posso melhorar, meu Deus? Então, a igreja instituiu esses 40 dias, né? Porque na Bíblia, o número 40, ele é muito significativo. O número 40, ele representa um longo tempo de preparação para algo importante que vai acontecer. E qual que é esse algo importante que vai acontecer, meus irmãos? É a Páscoa, né? Então a Quaresma é um tempo de preparação para a Páscoa. E a Páscoa é a maior festa
festa do cristianismo, porque nela a gente celebra a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, não adianta falar que a gente está preparando algo se a gente não fizer nada. Se você se prepara para uma festa, você vai em busca de melhorar, você vai em busca de coisas, né, necessárias para aquela festa. Então, vamos nesses 40 dias buscar o quê? Se preparar para a Páscoa, se preparar para receber o Cristo ressuscitado. Não é mesmo? Bom, então, a gente tem que ver que nesse tempo é um tempo necessário para a gente se converter. Com esse tempo, a gente vai conseguir se converter, porque a gente vai entrar em plena reflexão, em pleno aprofundamento, em plena intimidade com Deus. É um momento propício para você se aproximar de Deus. Não é mesmo? Quando a gente faz um retiro espiritual, a gente entra em oração, a gente entra em sintonia com Deus e a gente assim se aproxima de Deus e cada vez mais do céu. Não é mesmo? Bom, e nesses 40 dias, né, como a gente viu mesmo no Evangelho de hoje, Jesus ele ficou o quê? 40 dias e 40 noites à toa? Ele ficou jejuando e orando. E depois, se vocês em casa quiserem acompanhar esse evangelho, vocês vão ver que para que ele fez isso? Para ele poder assumir a sua vida pública, assumir a sua vida de pregação, de cura, de milagre, de prodígio. Então, antes dele fazer tudo isso, ele orou, ele jejuou, não é mesmo? Eu não sei se vocês observaram, meus irmãos, mas quando a gente está indo na igreja nesses tempos, a gente vê que a cor litúrgica é o roxo. Né? Lá os santos, as imagens ficam cobertas por um pano de cor roxa. E a cor roxa, ela nos lembra penitência, nos lembra luto. Mas isso não quer dizer que quaresma é tempo de sofrimento, não. Este luto se refere a uma morte, sim, mas a morte para o homem e a mulher velha, o homem e a mulher de pecado. Né? A gente morrer para o nosso egoísmo, para o nosso próprio eu, para as nossas misérias. Né? Para quando chegar a Páscoa, a gente renascer como homens e mulheres novos. Não é mesmo? Bom, então esse é um tempo favorável, meus irmãos. Um tempo favorável para a gente ir ao encontro daquele que nos trouxe a salvação. Né? Então, eu não sei se vocês repararam, né? Mas muitas pessoas devem estar se perguntando como que o próprio Deus pôde ser tentado no deserto. Muita gente não aceita isso. Mas, meus irmãos, isso é um ato de amor e de misericórdia de Deus para te mostrar que o próprio Deus deixou-se ser tentado para mostrar como vencer as tentações do nosso dia a dia. E ali no Evangelho tem dicas maravilhosas: oração, jejum e leitura da Bíblia. Tati, mas por que leitura da Bíblia? Eu não consegui enxergar. Vocês viram que todo o tempo em que o demônio chegou perto de Jesus para tentá-lo, Jesus utilizou as próprias palavras de Deus para afastar, para vencer o demônio. Então, quando a gente faz a leitura da Bíblia, não é simplesmente ali, eu vou ler a Bíblia porque é bonito. Não, ali a gente encontra força, a gente encontra como combater o inimigo através da leitura da Bíblia. Né? E se vocês separarem, depois de 40 dias e 40 noites que Jesus esteve no deserto, o demônio se aproximou dele e o tentou. Por quê? Porque Jesus sentiu fome. A fome aqui, meus irmãos, representa um momento de fraqueza, um momento de fraqueza da nossa carne. Ou seja, qual é o momento propício para o demônio te tentar? No momento em que você está fraco, no momento de fraqueza da tua vida, ele vem ao teu encontro para te tentar. Mas ali, você vai mostrar para ele: não, eu oro, eu jejuo, né? Eu me alimento da palavra de Deus, por isso eu tenho força, força que vem do alto, força que vem do Espírito Santo de Deus para te combater. Não é mesmo? Bom, e então, nesse tempo de quaresma, a igreja, ela nos dá 3 vivências importantes. A gente fala de quaresma, meus irmãos, porque é um tempo que a gente está vivendo, mas não quer dizer que devemos fazer isso somente nesses tempos. Só que é um momento da gente intensificar. Intensificar o quê? As 3 vivências, que é
oração, jejum e caridade, né? Então, meus irmãos, quando Jesus estava no deserto, foi exatamente isso que ele fez. Orou, jejuou e depois ele foi ter com os seus, né? Então, meus irmãos, primeiro, por que orar? Quando a gente ora, a gente entra em sintonia com Deus, a gente se aproxima de Deus, a gente abre o nosso coração para mostrar para Ele o nosso verdadeiro eu. Deus sabe de tudo que está acontecendo no teu coração, mas Ele quer ouvir da tua boca. Por isso que muita gente fala, não, Deus já sabe. Não, mas Ele quer ouvir da tua boca. Ele quer que você se derrame, que você mostre seus verdadeiros sentimentos. E ali não vai adiantar só palavras, porque Ele já te conhece. Mas Ele quer ouvir da tua boca. Então, quando a gente tem uma vida de oração constante, Deus age em nós e através de nós. É isso que vocês viram nessa noite de hoje. Vocês viram que momento maravilhoso de oração quando a gente estava aqui. Como a gente pôde sentir Deus mais perto? Porque a gente estava orando. A gente estava se alimentando ali do Espírito Santo de Deus. Não é mesmo? A próxima vivência, então, é o jejum, né? O jejum ou a penitência, ou até mesmo os dois. Tem uma diferença, né? Mas quando a gente faz um jejum ou uma penitência, o que acontece? Nós estamos nos despojando de nós mesmos, despojando dos nossos desejos, das nossas vontades, daquilo que é terreno, para ir em busca daquilo que é eterno, né? E no jejum, a gente, muitas das vezes a gente faz uma penitência, a gente faz assim. Por exemplo, eu vou ficar 40 dias sem comer chocolate. Então quer dizer que eu disse não ao chocolate. É difícil para mim demais ficar sem comer chocolate, por isso eu escolhi essa penitência. Quando eu falo não para o meu corpo, não, você não vai comer, é algo errado comer chocolate? Não é, mas eu escolhi dizer não. Nesse momento eu estou fortificando o meu corpo para algo que é lícito, para algo que me é permitido, para na hora que vier algo que não me é permitido, para na hora que vier, quando vier a tentação, meu corpo consiga falar não, não ao pecado, não à tentação. É isso que a gente faz quando a gente, faz uma penitência. Meu corpo agora está forte, meu espírito está forte para dizer não às tentações. E como a gente sabe, as tentações, principalmente no mundo de hoje, elas estão cada vez mais fortes, cada vez mais escancaradas. Não é mesmo? Como a gente viu, a quaresma, ela começa depois do carnaval. E a quaresma é um tempo em que a gente vai se santificar para a Páscoa. Então, o inimigo está utilizando do carnaval para ele poder destruir este momento. Porque no carnaval de hoje as pessoas acham que tudo vale. O carnaval não era como o carnaval antigamente, não. As pessoas pensam, agora é um tempo que eu posso sair sem roupa na rua, posso mostrar e fazer o que eu quiser, beijar quantos eu quiser, né? Apologia ao sexo, ao corpo. Então presta muita atenção, meus irmãos, em qual carnaval você está indo, né? Porque não adianta nada. Eu vou participar de um carnaval falando, não, agora vou esquecer de Deus um pouquinho, porque agora é meu corpo que manda. Aí chega na quaresma, não, agora eu vou me recolher. Não, meus irmãos, a gente tem que ser santo o tempo todo, o ano inteiro. Você pode brincar o carnaval? Claro, pode pular o carnaval? Claro, mas com sabedoria, né? E com cuidado. Cuidado até onde você vai e leva seus filhos, porque hoje em dia você olha para o lado e só vê coisas absurdas. Tem lugares bons, né? Retire-se e ir para um sítio com a sua família e não importa, mas não vá se depravar achando que ali tudo vale. Cuidado, meus irmãos. Né? Bom, e falando um pouquinho mais de jejum, né? Porque hoje nós vamos falar sobre essas regras espirituais para a gente viver bem essa quaresma. O jejum, o que é um jejum, né? Por exemplo, nós temos 3 refeições importantes no dia, que é o café da manhã, o almoço e a janta. Então o jejum é você fazer uma dessas 3 muito bem, né? Se satisfazer com uma delas e as outras 2 reduzi-las. Então a igreja, ela nos pede apenas 2 dias de jejuns ao ano, que é na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Ela não te pede mais nada.
né? Nós como cristãos, muitas vezes a gente nem sabe disso. A gente leva a quarta-feira de cinzas, a gente leva a sexta-feira da paixão como outro dia qualquer. E não é, meus irmãos. É um tempo de recolhimento. É um tempo de nos unirmos à dor de Jesus Cristo, a tudo aquilo que Ele passou por você. Então, meus irmãos, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão, que nós possamos viver esse jejum, mas tem algo a mais, que é diferente ainda de jejum, que é a abstinência de carne, né? O que é uma abstinência de carne? É eu não comer carne de animais de sangue quente, porco, gado, galinha, ovelha, né? Aí muita gente vira pra mim e fala assim: não, Tati, mas nossa, minha família é muito tradicional. A gente nunca come carne aí de sangue quente, é sempre um peixinho, né? Minha família faz uma bacalhoada, um camarão, um peixe assado. Tá errado? Aí é difícil, né? Porque tudo bem que peixe não é um animal de sangue quente, mas onde está o seu sacrifício na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão, se você deixar de comer uma carne para comer aí um peixe delicioso, um peixe saboroso? Meus irmãos, não é regrinhas, é de coração, é enxergar o verdadeiro sentido da quaresma. Faça um sacrifício, são só 2 dias. Só 2 dias, igual a gente vira pra mim, mas Tati, é difícil. Gente, dentre 360 dias, são só 2. E é na sua dificuldade que você vai se unir ali a Deus e vai ganhar forças para poder sair da tentação do inimigo. É nesses pequenos sacrifícios que a gente faz por amor a Deus. É por amor a Deus que a gente faz isso. Não simplesmente como regra, né? E outra coisa, quando cada um vai fazer a sua penitência, se quiser fazer a penitência, né? A penitência já é diferente, um pouquinho diferente, que ali cada pessoa, né, gosta de fazer uma coisa, gosta de comer algo, e fez um propósito, né? Durante esses 40 dias não comerei chocolate. Legal, mas você tem que pôr um motivo para essa penitência. Não é fazer por fazer. Meu Deus, eu vou fazer essa penitência pedindo pela minha conversão, pela conversão da minha família, pedindo para eu deixar de fofocar com a vizinha. Qualquer coisa que te tira a santidade. Não é mesmo? Então, quando fizer uma penitência, coloque um motivo na sua penitência. Nós temos que sempre buscar a santidade, e agora é a hora da gente encontrar. E outra coisa, quando você fizer uma penitência, meus irmãos, não conte para ninguém o que você está fazendo. Lá no próprio Mateus, no capítulo 6, no versículo de 16 a 18, foi até evangelho de alguns dias atrás, a gente viu, né, que os hipócritas, os fariseus, eles ficavam o quê? Jejuando, orando na frente de todo mundo para mostrar o quê? Para mostrar para o povo, para mostrar aos outros o que eles estavam fazendo, ou seja, para ser admirado pelos homens. Se você for admirado pelos homens, que recompensa no céu você vai querer? Porque a recompensa já foi dada aqui na terra. Então, se você for fazer uma penitência, tente o máximo guardar para você. É claro que penitência, jejum, tem pessoas que não podem fazer, né? Se a pessoa está doente, se a pessoa está grávida, é claro, gente, tudo isso é levado em consideração. A sua saúde, né? Claro. Só que tente não contar para ninguém. Não faça cara de sofrimento, cara de morte, né? Vamos levar o dia como se fosse, né, o melhor dia da nossa vida. Estou jejuando, estou fazendo a penitência para Deus, para me santificar, para me fortificar, para mim poder chegar mais pertinho do céu, né? Bom, e a gente falou então da oração, do jejum. E tem também a caridade. E a caridade é um meio da gente mais se assemelhar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu pratico uma caridade, eu me assemelho ao próprio Jesus. Porque ali eu estou me despojando das minhas vontades, daquilo que eu quero, para servir o outro. Eu estou enxergando o próprio Jesus Cristo no outro. Quando eu pratico a caridade, eu estou praticando para o próprio Senhor Jesus Cristo. Então,
nesse momento de quaresma, vamos abrir o guarda-roupa. Tem ali umas roupas que eu não uso mais, vamos dar para aquele que precisa. Tati, eu deixei de sair, que legal, guarda aquele dinheiro e dá para alguém ali que também está precisando. Qualquer coisa. E se não tiver, né? Não, Tati, mas eu não tenho condição. Gente, caridade é ir em busca do outro. Então, vai até um asilo, vai até um presidiário, visita alguém, leva uma palavra confortável para alguém, né? Não é só ajuda material que as pessoas precisam, é uma ajuda espiritual, não é mesmo? Então existem inúmeras formas de caridade. E o próprio Deus falou que a primeira coisa que Ele vai olhar para você chegar ao céu é se você praticou caridade, se você foi bom com o seu próximo. Por quê? Porque Ele mesmo disse qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, não é? Então nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? E isso é caridade. Porque às vezes a gente se esquece, a gente fecha os olhos para aqueles que estão lá fora, porque minha vida está boa, minha vida é cômoda, está tudo bem. Tudo bem, tem umas coisinhas aqui e ali, mas tem que preocupar comigo, com o outro, não. Não, meus irmãos, tem tanta gente precisando de você. Então aproveita esse momento para abrir seu coração para o teu próximo. Aproveita esse momento então para orar, para jejuar e para fazer a caridade. E depois que terminar a quaresma, vai intensificando, vai aumentando, continua a fazer isso. Vocês vão ver como o teu espírito vai se fortalecer, né? Bom, e a quaresma, ela é um tempo de reconciliação. Tempo de reconciliação com o teu irmão e com o próprio Deus. Então, se você precisa perdoar ou ser perdoado, é a hora. É a hora de ir ao encontro daquele que você precisa pedir o perdão ou perdoar e exercitar o perdão. Mas, depois que você perdoar ou ser perdoado, tem uma coisa que você precisa fazer: se reconciliar com Deus. Como que eu me reconcilio com Deus? Através da confissão, né? Então, através da confissão, a gente lava a nossa alma e fica mais próximo de Deus. E para a gente se confessar, a gente tem que procurar um sacerdote, né? Não adianta ir só em confissão comunitária, ficar fugindo do sacerdote, né? Porque foi o próprio Deus que falou com os apóstolos: tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu, e tudo que desligares aqui na terra será desligado no céu. E era da sua televisão que ele estava falando? Era do seu pecado, né? Então o sacerdote, ele é um ministro de Deus aqui na terra, e com a autoridade de Deus ele pode te perdoar, né? E por que Deus instituiu um homem para ser o sacerdote? Porque o sacerdote, na sua humanidade, ele é como nós. Ele vai te entender. Não precisa ficar com medo. Ele vai entender o porquê você errou. Mas Tati, eu morro de vergonha de me confessar com o sacerdote. Glória a Deus. Se você tem vergonha, é porque você sabe que você errou. É porque você está arrependido. Glória a Deus, meus irmãos. Outra coisa para a gente poder praticar na nossa quaresma, né? Ler a Bíblia, como eu falei no início, né? Procurar conhecer a vida dos santos, né? Os santos, gente, eles são exemplos de vida aqui na terra. São pessoas que se despojaram da sua própria vida, das suas próprias vontades por amor a Deus. São pessoas que não mediram esforços para poder estar perto de Deus. Quando a gente começa a conhecer a vida dos santos, a gente fica assim: ai meu Deus, quem me dera eu pudesse ter um pouquinho dessa força de vontade. Aí devagarzinho a gente vai querendo ter vontade, mas devagarzinho, um dia a gente chega lá. Então, tem tantos livros bons, católicos, né? Cuidado. Tem tantos filmes bons, católicos, sobre santos, né? Então vamos procurar aí conhecer um pouquinho dessas vidas de santidade. E da missa eu nem preciso falar, né? Cristão tem que ir à missa no domingo, né? Não tem nem como brigar aí. Só que na quaresma a gente pode intensificar as idas à missa, né?
E tem uma missa também muito importante para o cristão participar. Na Quinta-feira Santa, todo mundo conhece como lava-pés, que é a instituição da Eucaristia, não é mesmo? É obrigatório para o cristão, né? Só que tá, das coisas assim que a gente já sabe, tem outras coisas que você pode fazer como sacrifício. Participar de uma procissão, de uma encenação. Ai, Tati, eu tô tão cansada, cheguei no meu trabalho, eu não tô aguentando. Nossa, olha que sacrifício legal, né? Ir nessa procissão. Gente, eu tô falando 1 milhão de coisas aqui, mas não é tudo pra fazer um dia só não. Você tem ainda metade da quaresma para poder fazer um pouquinho, cada dia. A conversão é dia a dia, né? A conversão é dia a dia. E quando você começa a querer se converter, você consegue também a conversão de toda a tua família. Então que comece por você. Não desanime, né? Se o outro coloca empecilho na sua vida, não desanima não. É assim mesmo, a vida de um cristão é batalha. A vida de um cristão é muita cruz, né? Mas que a gente possa cada vez mais viver isso com amor, né? Que cada vez mais a gente possa abrir nosso coração e pedir a Deus força. Força pra gente se despojar desse mundo aqui terreno, né? Bom, então, nessa quaresma, que a gente possa ir ao encontro de Jesus naquele deserto. E que a gente possa viver com Ele tudo aquilo que Ele viveu naquele deserto. Vamos unir as nossas forças, a de Deus e a de Deus as nossas. Vamos unir as nossas orações, os nossos jejuns ao Senhor Jesus Cristo. Por isso eu convido vocês agora a fechar os teus olhos. Coloque a mão no teu coração, aquele que sentir vontade. E vai pedindo: vem, Senhor Jesus, venha sobre mim agora, sobre o meu coração. Abra o meu coração para as tuas vontades, Senhor. Que eu possa ter um coração caridoso, um coração generoso. Que eu possa estender as minhas mãos para aquele que precisa de mim. Que eu possa estender as minhas mãos para o necessitado, para aquele mendigo que está todo dia na minha porta e eu finjo que não vejo. Que eu possa me despojar dos meus desejos, das minhas vontades, para ganhar força, para vencer as tentações, Senhor. Que nesse finalzinho de quaresma, eu possa, ainda falta metade, né? Que nessa metade, falta mais que a metade ainda da quaresma, que eu possa vivenciar, Senhor Jesus, intensamente a tua paixão, a tua vida, a tua paixão, a tua morte e a tua ressurreição, Senhor Jesus. Ajude-me, Senhor Jesus, a querer cada vez mais, a ansiar cada vez mais pelo Teu amor, por Teus caminhos, Senhor Jesus. Eu sei que não é fácil, Pai, mas o Senhor está comigo e é o Senhor que me dá força, é o Senhor que me ergue. E que cada vez que eu cair, Senhor Jesus, que eu possa me levantar, Senhor Jesus, e continuar aquele caminho que o Senhor trilhou para mim, aquilo que o Senhor sonhou para mim. Por isso, Senhor Jesus, abra o meu coração para que eu possa viver intensamente essa quaresma, Senhor Jesus. Me perdoa, Pai, se eu ainda não vivi, se eu não sabia como viver, mas agora eu sei, Senhor Jesus. E que o Senhor me dê forças para eu conseguir ir até o deserto, me encontrar contigo, Senhor. Ir até o deserto, sentir a Tua presença. Orar e jejuar para fortificar a minha alma, o meu corpo, o meu espírito, Senhor Jesus. E quando vier o tentador, quando vier o maligno, que o Senhor se mostre junto a mim, com toda a força, para que juntos, pela Tua força, pelo Teu amor, nós possamos derrotar o tentador. Vem, Senhor Jesus. Amém.